Fala, meus queridos alunos da disciplina de contratos. E aí, pessoal, hoje a gente vai ter a nossa 28ª aula, a aula de número 28, a aula em que a gente vai estudar o contrato em espécie do seguro. Bom, e hoje a gente vai ter a nossa última aula de conteúdo, então vamos lá. Hoje trataremos do seguro, que é localizado lá no nosso Código Civil, no capítulo 15. Capítulo esse que é intitulado do contrato de seguro. E lá a gente verifica um universo de artigos. Nós temos muitos artigos a respeito desse contrato em espécie. A gente verifica que ele inicia no artigo 757 e finaliza no 802. E dentro desse universo, dentro dessa gama de artigos, nós verificamos uma subdivisão. Subdivisão essa em 3 seções. A primeira seção é a seção que tratará das disposições gerais do contrato, em questão do contrato de seguro. A segunda seção é a seção que vai versar sobre o seguro de dano. E a última seção é a seção que tratará do seguro de pessoas. Então, a gente pode verificar aqui, vou passar para o nosso para o nosso tema de hoje, que é o contrato em espécie do seguro. Bom, e logo de cara eu trago para vocês aqui, para a gente logo iniciar nosso estudo, para a gente iniciar a nossa última aula de conteúdo, a aula de número 28. E nessa aula a gente iniciará o estudo através, como a gente fez nos outros contratos em espécie, primeiro ponto a respeito do conceito, e o segundo, a gente tratará um pouquinho da natureza jurídica do contrato de seguro. E sem dúvida, a gente trata na aula de hoje de um dos contratos mais complexos e importantes do direito privado brasileiro, uma vez que viver se tornou algo arriscado. Só da gente iniciar a nossa vida, a gente já está exposto a uma série de riscos. E, em razão disso, a gente pôde verificar o surgimento do contrato de seguro, que nada mais é, e a prática determina isso, que é um contrato que representa um instrumento que ele disciplinará sobre a socialização desses riscos que são devidos diante da convivência em sociedade. E eu quero trazer para vocês agora, para a gente conceituar, o artigo 757, que ele vai trazer um importante ensinamento para a gente, vários na verdade. Vamos dar uma olhadinha? Artigo 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. Veja que importante, veja que esclarecedora é o teor do artigo 757. Ou seja, o contrato de seguro, ele é aquele contrato que a seguradora, mediante o recebimento de um certo prêmio, se obriga a pagar determinado valor ao segurado ou até mesmo a um terceiro, que nós podemos chamar de beneficiário, no caso de acontecimento de determinada situação, de ocorrência de determinado sinistro. Sinistro esse que deve ser, nos termos da parte final aqui do artigo, ser pré-determinado. Bom, e como parte, a gente pode primeiro trazer algumas discussões, algumas disposições e até mesmo alguns pontos já determinados pela nossa lei. E o primeiro que eu trago para vocês a respeito desta questão das partes, que nós temos o segurado e o seguradora. A seguradora, ela deve ter como forma a sociedade anônima. E quem determina isso, quem dita isso, é um decreto-lei. O decreto-lei de número 2063 de 1940. E esse decreto-lei, lá no seu artigo 1º, ele diz exatamente isso. A seguradora, para ela operar aqui no nosso território, ela deve ser formada através da modalidade de sociedade anônima. E além disso, ela deve se dedicar exclusivamente ao ramo de seguros, acrescidos
isso pelo artigo 73 do Decreto-Lei 73 de 1966. Bom, e além dele ser sociedade anônima, no termo do Decreto-Lei 2063 de 40, ele ser de dedicação exclusiva para o ramo de seguro, pelo Decreto-Lei de 73 de 66, nós temos também que ele deve possuir um capital social mínimo fixado por uma resolução, a resolução CNSP de número 23 de 92. Bom, esse capital social ele deve ser mínimo, deve ser fixado por esta resolução e, além disso, deve ser autorizado mediante uma operação pela portaria do Ministério do Desenvolvimento. E isto a gente pode verificar como é complexo abrir uma seguradora aqui. Essa seguradora ela deve ser sociedade mista, deve ser sociedade anônima, ela deve ter dedicação exclusiva para o ramo de seguro, ela deve ter o capital social mínimo e deve ter uma autorização mediante uma portaria do Ministério do Desenvolvimento. Notem como é complexo. E além disso, a gente tem algumas possibilidades extras. A possibilidade extra que eu trago para você aqui, que é de grande relevância e grande aplicabilidade, é a questão dela ser constituída através de uma cooperativa. Mas essas cooperativas, elas somente podem operar quando for seguros agrícolas, de saúde ou de acidente de trabalho. E isso, o próprio Decreto-Lei de número 73 de 1966, ele determina no seu artigo 24. Ou seja, ele pode ser, além de uma sociedade além de uma sociedade anônima, ele pode ser uma cooperativa. Cooperativa é essa que, na verdade, ela tem um campo de aplicabilidade bem restrito. É apenas para seguros agrícolas, de saúde ou de acidente de trabalho, certo? Bom, e aqui eu queria discutir agora com vocês um pouquinho a respeito da natureza jurídica. E quando a gente fala de natureza jurídica, eu sempre remeto para a aula que tivemos a respeito da classificação dos contratos. Então vamos lá, vamos dar uma lida. O contrato de seguro é um negócio jurídico consensual, aleatório, sinalagmático, oneroso e comutativo. Bom, o contrato de seguro ele é consensual, pois esse aperfeiçoamento do contrato ele é mediante a manifestação das vontades das partes. Isso é um tanto quanto claro e simples, eu espero. E quanto à questão dele ser aleatório, isso é premissa básica do contrato de seguro. Nós estamos diante de um contrato que ele é típico de um contrato aleatório, pois o risco ele é um fator determinante para o negócio em decorrência da possibilidade desse cometimento, dessa ocorrência desse sinistro. Esse sinistro que é um evento futuro e incerto, com o qual esse contrato ele vai ser o objeto, ele vai ser mantido essa relação contratual. E além disso, o contrato ele é sinalagmático, ele é bilateral. Ele tem, então, os direitos e deveres proporcionais, de modo a que apresente o sinalagma. Por isso que ele é o sinalagmático. E ainda constitui um contrato oneroso. Oneroso porque a gente verifica a presença de uma remuneração, que é denominado, vocês se lembram lá no artigo que a gente já leu, no artigo 757, que é denominado prêmio. Pois é, esse prêmio que vai ser pago ao segurado pela seguradora, no caso da ocorrência deste evento, deste sinistro. E por fim, a gente tem que o contrato de seguro ele é comutativo, pois o risco ele poderia ser determinado por uma série de fatores, tal como o cálculo atuarial. E agora a gente pode avançar para o nosso segundo tópico, o tópico das regras gerais. E a primeira regra que eu trago para vocês, meus queridos alunos, é que
somente pode ser parte no contrato de seguro, como segurador, essa entidade que ela é legalmente autorizada para esse fim. E essa regra ela também está constante no parágrafo único do artigo 757 do nosso Código Civil. A atividade de segurador ela deve ser exercida no contexto dessa norma por sociedade anônima ou cooperativas, como a gente conversou, ou até mesmo mútuas. E as cooperativas, só lembrando, elas terão por objeto esses seguros agrícolas, de saúde ou até mesmo dessa relação de trabalho, mediante uma autorização do governo federal, estando essa matéria disciplinada pela Lei 8.177 de 91 e pelos dois decretos-leis que eu já citei para vocês, não custa nada repetir. O primeiro deles é o Decreto-Lei 7373 de 1966. E o segundo decreto-lei é o decreto-lei de número 2063 de 1940. E no que toca à prova do contrato em questão, ela se dá através de um documento. Documento esse que é chamado de apólice. Apólice ou até mesmo bilhete do seguro. E isso está disposto lá no artigo 758. Olha aí, estou citando mais um dispositivo importante para vocês. Marquem aí no vademecum de vocês, artigo 758. E na falta desses documentos, o contrato ele pode ser provado por um documento comprobatório desse pagamento do respectivo prêmio. Ou seja, a forma ela é livre nos termos do artigo 107 do nosso Código Civil. 107 que é expressado através do princípio da liberdade das formas, certo? E aqui eu trago para vocês exatamente esse artigo que nós acabamos de comentar, o artigo 758, que eu já pedi para vocês marcarem no vademecum de vocês, no Código Civil de vocês. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e na falta destes, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Então, está aí a importância de se guardar a apólice ou o bilhete do seguro e, na falta deste, guarde aquele talão que demonstra que você realizou o pagamento. Guarde a nota fiscal, guarde o comprovante de pagamento, aquele talãozinho amarelo, e se for de preferência desses, faça a digitalização, faça uma xerox desse documento, porque com o tempo ele é fotossensível, com a luminosidade ele morre, tá bom? Então, essa apólice, como a gente conversou há pouco, ela é um instrumento do contrato de seguro. E nesta apólice se contém as regras gerais desse negócio que foi celebrado, e devendo assim a sua emissão ser precedida de uma proposta escrita. Essa proposta ela deve conter a declaração dos elementos essenciais desse interesse a ser resguardado, desse interesse a ser garantido, e também deve ser estipulados lá os riscos. Isto é a inteligência do artigo subsequente a esse que está na tela, ao artigo 759 do nosso Código Civil. Já o bilhete, ele constitui o bilhete de seguro, como diz no artigo, ele constitui um instrumento simplificado desse negócio, pelo qual se pode contratar o seguro. É algo simples, é aquele documento único, mais simplório do que a apólice que a gente tem já comumente, que é um documento que vai conter uma série de elementos, como a gente conversou há pouco. Vai conter qual é o direito garantido, quais são os riscos, quais são os elementos essenciais desse interesse, desse objeto contratual. O bilhete ele já é mais simplório. E nos termos do artigo 760 do nosso Código Civil em vigor, a apólice ou o bilhete eles podem ser nominativos, à ordem ou ao portador. E eles mencionarão também os riscos assumidos, o início e o fim dessa validade, e o limite também dessa garantia
qual vai ser o prêmio devido e se por acaso o nome do segurado, e até mesmo se for estipulado um terceiro que vai receber esse benefício, digamos assim, no caso do cometimento desse sinistro, no caso da ocorrência desse sinistro, então deve ter a previsão também de quem será esse terceiro, que eu já comentei com vocês o nome que ele vai receber quando estiver diante do contrato de seguro. Qual é? Isso mesmo, eu ouvi daqui você falando, é o beneficiário. Show de bola, vamos lá, vamos seguir o artigo 761, por sua vez, bem como os artigos 78 e seguintes do Decreto-Lei que a gente comentou aqui já, de 2063 de 1940, eles trazem uma figura bem importante, é a figura do cosseguro. Cosseguro é quando os riscos de um seguro direto eles são assumidos por várias seguradoras. Vamos dar uma olhadinha? Artigo 761. Quando o risco for assumido em cosseguro, a apólice indicará o segurador que administrará o contrato e representará os demais para todos os seus efeitos. Ou seja, pessoal, quando a gente está falando de cosseguros, espera aí, quando a gente estiver diante de cosseguros, em tais casos, essa apólice ela indicará a seguradora que administrará o contrato e representará essas demais seguradoras. Lembra que eu falei cosseguro é quando a gente tem várias administradoras cuidando desse contrato de seguro? Pois bem, nesta apólice deve conter quem vai ser essa, digamos que a administradora principal, aquela administradora que colocará a cara e colocará o nome neste contrato de seguro. Então isso deve estar de forma clara, deve ter denominada quem será a seguradora, que a doutrina chama seguradora líder ou a seguradora principal. O cosseguro não se confunde com um outro instituto, anotem aí que é o instituto do resseguro. Essa hipótese em que a seguradora ela contrata uma outra seguradora, que é chamada de resseguradora, temendo os riscos desse contrato inicial, aplicando-se assim essas mesmas regras previstas no contrato regular. Então, calma, não tem nada difícil aqui. Vamos lá, vamos tratar de ponto a ponto. Cosseguro é quando a gente tem várias administradoras cuidando deste mesmo contrato. Nesta apólice vai conter quem será a seguradora líder. Já a figura do resseguro é quando se tem uma seguradora já tomando conta desse contrato, ela já tem tudo estabelecido, o contrato está fluindo, no entanto, ela talvez não consiga lidar com esse contrato. E temendo esses riscos que pode vir a ocorrer no futuro, para ela cumprir com o contrato que foi acordado, ela contrata uma outra seguradora, para essa outra seguradora entrar no lugar dela. Então, perceba que é como se ela tivesse transmitido esse contrato de seguro que era dela para uma outra pessoa. Beleza? Ficou claro para vocês, pessoal? Se não ficou, eu torno a dizer, eu não me canso de dizer, coloque a sua dúvida aqui no nosso canal do YouTube, ou quer dizer, você já fez a sua inscrição no canal do YouTube, não é porque a gente está acabando com o nosso ano, com nossa disciplina aqui. Eu espero que a gente volte a se encontrar, mas se por acaso você quiser ter mais lições de direito civil, por favor, faça a sua inscrição no meu canal e também não esqueça de deixar a curtida nos vídeos que você realmente curtir, no vídeo que você realmente aprender alguma coisa, beleza? Então, comenta aqui a sua eventual dúvida que eu vou dirimir com a maior satisfação possível. Você pode me procurar também através do WhatsApp, você pode me procurar através do e-mail ou através do Moodle. Lá no Moodle, toda a nossa lição, toda a nossa tarefa, toda a nossa aula, eu faço um
uma atividade que é a chamada atividade do fórum. Você pode lançar lá qualquer dúvida que você porventura tiver, tá bom? Então vamos dar seguimento à nossa aula. E eu queria trazer agora, esse é um grande problema, a gente vê várias doutrinas discutindo isso, várias teses são suscitadas no nosso ordenamento jurídico, vários processos tentam discutir exatamente esse ponto. Esse é um grande problema que a gente tem, que é o artigo 763, os seus desdobramentos, as suas interpretações e até mesmo as suas irresignações diante desses artigos. Pessoas que tentam exprimir um novo ponto para isso. Vamos tentar explicar isso da melhor forma possível, que é o seguinte. Artigo 763. Não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação. Ora, essa norma ela entra em conflito com a tese do adimplemento substancial. Adimplemento substancial que a gente já comentou na nossa disciplina, que ele vem, na verdade, sendo normalmente aplicado nos nossos tribunais. Inclusive, tem aplicação no nosso STJ, nos casos de pagamento quase integral desse prêmio do segurado. Mas entendam aqui, meus queridos alunos, me acompanhem, por favor. O seguro, ele é um contrato aleatório, certo? Já passamos desse ponto, já conversamos isso quando falamos da natureza jurídica. Porque as partes, ela não tem como prever a ocorrência, o acontecimento do sinistro. E nem tem como prever quando vai ser ou até mesmo se vai ocorrer esse sinistro futuro. Então, portanto, se haverá essa obrigação ou não dessa seguradora dela pagar a indenização ao segurado. E a incerteza quanto ao sinistro é da essência do contrato, pois o lucro da seguradora ela resulta quando não acontece a ocorrência do sinistro. E isso acontece em boa parte, em grande número dos contratos que ela fizer, é aqueles eventos que não vão ocorrer os sinistros. Pessoal, vamos ter como base um contrato de seguro que é bem simples. Por exemplo, um contrato de seguro de veículos, do seu veículo automotor. Bom, todo ano você faz, ou eu espero que faça, um contrato de seguro com a seguradora. Isso é bom se você fizer. Se você não fizer, isso não tem problema. Mas partimos de um exemplo de uma pessoa que faz todo ano. Bom, não é todo ano que ela utiliza este prêmio. Não é todo ano que ela vai utilizar essa indenização advinda de um sinistro. Por exemplo, se bater o carro. Na verdade, eu espero que você não utilize isso. Porque se você utiliza isso, pare, por favor, de utilizar seu carro, porque você está sendo um perigo para a nossa sociedade. Então, a seguradora ela retira o lucro justamente desses anos em que você não utiliza o contrato de indenização. E para que haja a incerteza, o prêmio ele deve ser pago antes desse sinistro, pois, do contrário, se permitirá à parte o pagamento após a ocorrência do sinistro, em que haverá sempre o risco desse pagamento do prêmio acontecer somente se ocorrer um sinistro, somente se ocorrer um evento. Há, então, uma razão para o rigor dessa regra. Vocês conseguiram compreender? E porque, apesar disso, a jurisprudência ela admite algumas exceções, com base justamente no ponto que eu iniciei a nossa discussão a respeito dessa problemática, que é a questão do adimplemento substancial do contrato. Se o atraso ele é mínimo e resta claro esta inexistência de má-fé do segurado nesse atraso, aí sim admite-se essa possibilidade de obrigação da seguradora a pagar essa indenização. E superado esse ponto, vamos avançar, meus queridos alunos. Eu trago então para vocês a discussão do artigo subsequente, que é o artigo 764, que, salvo disposição especial,
o contrário de não ter verificado o risco, em previsão do qual se faz o seguro, não exime o segurado de pagar o prêmio. E esse dispositivo é o que demonstra esta questão do contrato ele ser aleatório, não importando a ocorrência ou não do sinistro, pois o prêmio, em qualquer caso, ele deve ser pago ao segurado. Exemplificando, se alguém celebrar um contrato de automóvel, como eu falei, por um ano, e se não ocorrer qualquer acidente ou roubo, mesmo assim, o prêmio, a remuneração do seguro, deverá ser pago para o segurado, tá bom? Agora a gente pode avançar para o nosso terceiro tópico, é o tópico do seguro de dano. Bom, neste contrato de seguro e dano, a garantia prometida não poderá, essa é a primeira regra que eu trago para vocês. Sempre que tiver essa garantia, ela não poderá ultrapassar o valor do interesse do segurado no momento em que houver a conclusão do contrato, sob pena de perder o segurado a garantia e ter de pagar por este prêmio, e sem prejuízo de uma eventual imposição de uma medida penal cabível por uma falsificação ideológica, por exemplo. E quanto ao risco do contrato de seguro, este compreenderá todos esses prejuízos resultantes e que sejam consequentes desse objeto desse contrato, como por exemplo, estragos ocasionados por esse sinistro, a minoração de dano, você salvar a coisa, até mesmo a gente vê bastante em automóvel, a possibilidade do reparo, isso também é possível ter como base este risco do contrato. E essas inteligências dessas possibilidades de risco do contrato, a gente vê no artigo 779. É outro artigo que eu gostaria que vocês pontuassem no vademecum de vocês, outro artigo importante e de grande relevância para a nossa aplicabilidade. E artigo 779, só repetindo. E havendo um contrato de seguro de coisas transportadas, a vigência da garantia ela começará no momento em que estas são recebidas pelo transportador. E ela somente cessará quando houver a real e efetiva entrega para o destinatário, dentro do destino que foi fixado nesse contrato de seguro de coisas transportadas. Então, o contrato de seguro de coisas transportadas, ele se dará do momento em que essas coisas são recebidas por essa transportadora até o momento em que ela entrega para o destinatário. E acerca da indenização a ser recebida por esse segurado, a gente tem uma previsão bem interessante também. É uma previsão do artigo, anotem aí, por favor, 781, que diz o seguinte, que essa não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro. E, em hipótese alguma, o limite máximo dessa garantia fixada na apólice, salvo em caso de mora do segurador. A título de exemplo, alguém celebra um contrato de seguro para proteger um veículo. E nesse seguro de contrato, digamos que lá tenha o seguinte objeto: vai ser protegido contra o roubo, o furto e a avaria. E quando houver a celebração desse contrato, digamos que esse veículo ele tenha como quantitativo, como valor, a importância de 50 mil reais. 2 anos após a celebração desse contrato, alguns anos após a celebração desse contrato, é evidente que o valor ele não é mais o mesmo. Talvez, vamos trazer como exemplo, que o valor chegue a 30 mil reais. Houve, portanto, uma desvalorização desse veículo, o que é esperado com o passar dos anos de qualquer bem é isso. Então, houve essa desvalorização, salvo exceções em que o bem ele é
vou falar logo, salvo exceções em que o bem ele é valorizado. Mas o que a gente tem como base, principalmente quando a gente fala de veículos, é que a regra geral ele desvaloriza com o tempo, com a ação do tempo. Então vamos lá, voltando, 30 mil reais. E digamos que ele seja roubado, ou seja, ocorreu uma das hipóteses de sinistro inicialmente. Lembra que eu falei lá no início que ia ser roubo, furto e avaria? Pois é, ocorreu esse primeiro, que é o roubo. Então, este último, ele será o valor devido para essa seguradora, ou seja, os 30 mil reais vai ser o valor devido pela seguradora, devendo ser observado o valor do mercado. E o que a gente verifica na prática também, que é aplicado bastante, é a tabela FIPE, que é uma tabela que ela é adotada pelas seguradoras quando a gente fala de automóveis e ela é bastante aceita no nosso ordenamento jurídico. É uma tabela que ela tem uma série de estudos na elaboração dessa tabela, que ela é bem precisa e bem criteriosa quando a gente fala dos valores a serem aplicados anualmente, tá bom? E tem um outro ponto que cabe uma ressalva, que é o artigo 781 do nosso Código Civil, pela qual a única hipótese em que se admite o pagamento de uma indenização superior ao valor que consta na apólice, e é no caso de mora da seguradora, tá bom? Então, quando a seguradora ela tiver com mora, nada mais justo que esse valor ele venha a ser aumentado. E ao mesmo tempo em que a lei admite essa acumulação de seguros, nunca superior ao valor da coisa, a gente tem, na verdade, o artigo 783, que autoriza um seguro parcial, ou seja, o seguro de um interesse por menos que ele valha, que seja o valor dele. E nessa hipótese, ocorrendo o seguro parcial, essa indenização a ser paga também deverá ser reduzida proporcionalmente, evidentemente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte, por meio que se denomina a cláusula de rateio. Quando a gente fala em seguro parcial, a gente deve ter uma previsão da cláusula de rateio. A cláusula de rateio, que é aquela cláusula que vai ter essa previsão da proporcionalidade do pagamento da indenização, certo? E o seguro de responsabilidade civil, que também é uma importante modalidade que cabe para a gente conversar, que é o artigo 787. No artigo 787, nossa, ficou pequeno, vamos lá, forçar a vista agora. Artigo 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidas pelo segurado a terceiros. Parágrafo 1º. Tão logo saiba o segurado das consequências do ato seu, suscetíveis de lhe acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao segurador. Parágrafo 2º. É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado ou indenizá-lo diretamente sem a anuência expressa do segurador. Parágrafo 3º. Intentada a ação contra o segurado, dará este ciência da lide ao segurador. E o último parágrafo, o 4º parágrafo, diz: subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro se o segurador for insolvente. Portanto, meus queridos alunos, o que a gente verifica a partir do artigo 787 é que, por meio deste contrato de seguro de responsabilidade civil, a seguradora ela se comprometer-se-á a cobrir os danos causados pelo segurado a terceiros, mediante os termos dos artigos 186 e 187 do nosso Código Civil. Importante a gente consignar também que, conforme o artigo 927, o caput dele, do nosso Código Civil, a responsabilidade civil ela está amparada tanto no ato ilícito quanto no abuso do direito,
sendo comum quando se debate o seguro de responsabilidade civil. Então, mais uma vez a gente fala aqui a respeito da socialização dos riscos, que foi como eu abri a nossa aula de hoje na parte introdutória. Eu falei logo isso, que nós verificamos no contrato de seguro uma socialização dos riscos. E nesse campo pode ser citado o seguro contra danos ambientais, cuja existência é bem comum, é bem prático e vem sendo reivindicados por aqueles que atuam nessa área, na área de responsabilização de danos ambientais. E existem seguros de responsabilidade civil também que são advindos de uma obrigação, como por exemplo o DPVAT, que é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores pela via terrestre a terceiros. E nesses seguros de responsabilidade legalmente obrigatórios, a indenização por seguro, pelo sinistro, ela será pago pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado. Não vai haver, então, a figura do segurado recebendo essa indenização. Vai ser direto para esse terceiro prejudicado. Inclusive, isso também é um dispositivo legal de número 788. E agora a gente já pode avançar para o nosso quarto e último ponto da nossa aula de hoje, que é o seguro de pessoa. E o seguro de pessoa, ele é o seguro que visa a pessoa humana. Isso mesmo, é o seguro que visa a pessoa humana, protegendo-a contra riscos de morte, compreendida a sua saúde, incapacidade em geral, ou até mesmo eventuais acidentes que podem vir a atingi-la. E é o caso, por exemplo, do seguro de saúde, que é tratado especificamente por uma lei, a lei de número 9.656 de 98, que é a chamada popularmente de Lei dos Planos de Saúde. E no nosso Código Civil, o contrato de seguro de pessoas, ele está tipificado em artigos, que é o artigo 789 a 802, sem prejuízo dessa legislação específica, tá? E por esse primeiro dispositivo do Código, nos seguros de pessoas, a gente verifica a previsão de que o capital segurado ele é livremente estipulado pelo proponente, que pode contratar mais de um seguro sobre esse mesmo interesse, com o mesmo ou diversas seguradoras. Por isso, é possível a celebração de vários seguros sem qualquer limite quanto a esse valor de indenização, até porque não há como mensurar o valor da vida. Afinal, qual é o valor de sua vida? Qual é o valor da vida de um ente querido seu? Então, nós não conseguimos mensurar esse valor, não conseguimos ter esse preço. Então, seria injusto a gente estipular, a gente ter uma determinação legal que uma seguradora pode fazer isso. Então, o que se tem é que as seguradoras elas têm os contratos, elas têm os seus tetos e diante disso pode ser contratado vários seguros de vida, tá bom? E o contrato de seguro de pessoa, ele pode instituir um beneficiário, esse terceiro beneficiário, que ele poderá receber essa indenização, por exemplo, no caso de morte do segurado. E nesse caso, se o segurado não renunciar a essa faculdade, ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação lícita, essa substituição desse terceiro por um ato entre vivos de uma última declaração de vontade, estipulado lá no artigo 791. E na falta da indicação dessa pessoa, desse beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer uma indicação que foi realizada, esse capital segurado ele será pago pela metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros desse segurado. E é importante a gente deixar claro aqui que quando houver esse pagamento dos herdeiros do segurado, deve ser obedecida a ordem da vocação hereditária. Objeto esse que a gente estuda, instituto esse que a gente estuda lá na matéria de família, tá bom?
Um outro ponto que também é interessante a gente respaldar, a gente ressaltar aqui, é que também é válida essa instituição do companheiro como beneficiário. Companheiro ou companheira como beneficiário. Se ao mesmo tempo do contrato, esse segurado ele era separado judicialmente ou se era encontrado separado de fato. E o dispositivo ele é uma inovação do nosso Código Civil, que está em total sintonia com essa proteção constitucional da união estável, que é reconhecido como uma entidade familiar pela nossa codificação atual, lá no artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil e 226, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Calma que eu repeti, eu senti também que eu falei rápido. Vamos lá. Sempre que a gente verifica essa questão de união estável, de reconhecimento dessa proteção, é muito louvável, porque, inclusive, como eu disse, nós temos dispositivo constitucional que faz essa proteção, que é o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, e nós temos também o dispositivo civilista, que prevê essa proteção a essa entidade familiar, que é o artigo 1726, parágrafo 1º. E no caso, deixa eu beber até uma água aqui, que foi rápido agora. E quando a gente falar do contrato de seguro de pessoas, a gente tem como consideração de nulidade por abusividade qualquer transação para pagamento de redução desse capital que é assegurado. E a norma ela tem uma grande carga ética, que ela mantém uma relação direta de proteção e de previsão da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. E no tocante ao prêmio a ser pago pelo segurado no contrato de vida, esse será convencionado por um prazo limitado e por toda a vida desse segurado, prevalecendo a autonomia privada da vontade das partes. E já no contrato de vida, para caso de previsão de morte, é lícito ser estipulado um prazo de carência, durante o qual o segurado ele não responderá pela ocorrência desse sinistro. E nessas hipóteses, ocorrendo o sinistro, o segurado ele é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica formada. Essa reserva técnica ela é constituída pelos valores que foram pagos pelo segurado para garantir um eventual cumprimento desse contrato pela seguradora diante do sinistro que foi estipulado lá no início desse contrato. E com relação ao beneficiário, este não tem o direito ao capital estipulado quando esse seguro envolver, prestem atenção que isso também é um outro ponto de bastante discussão, que é quando envolve suicídio, nesses 2 primeiros anos da vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, uma exceção for feita na reserva técnica já formada. Reserva técnica que a gente acabou de falar o que vem a ser, que deverá ser devolvida. E isso tem inclusive uma previsão legal, que é o artigo que eu peço que vocês assinalem, que é o artigo 798 do Código Civil. E ressalvada essa hipótese, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do assegurado. Nós temos bastante isso, infelizmente é uma prática muito corriqueira no mercado, então eu não quero que vocês pequem quando se depararem diante dessa situação ou até mesmo depararem diante de uma questão que envolva isso. Portanto, ressalvada essa hipótese que eu acabei de citar, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado. E a questão do suicídio do segurado, ela já era tratada por 2 importantes súmulas no nosso Tribunal Superior. A primeira delas, eu vou já dizer desde logo, ela foi cancelada, mas a segunda ela está em ampla vigência, mas eu trago aqui para a gente tomar conhecimento das 2. Vamos lá. E a primeira é
a súmula 61 do STJ. O contrato de seguro cobre o suicídio não premeditado. Portanto, como eu conversei com vocês, a segunda sessão, na sessão ordinária de 25 de abril de 2018, cancelou este enunciado de súmula. E ele foi publicado em 3 ocorrências, em 3 pontos divididos, a respeito de recursos que provocaram esta anulação, este cancelamento dessa súmula do STJ. E a súmula que a gente tem em vigor hoje é a súmula 105 do STF, que diz o seguinte: salvo se tiver havido premedição, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. Portanto, meus queridos alunos, era estes os pontos que eu tinha para tratar com vocês hoje, nessa última aula de conteúdo. Infelizmente, não precisam chorar, eu espero que a gente se veja logo mais, mas era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu desejo a todos bons estudos preparatórios para a realização da nossa avaliação. Eu estou inteiramente à disposição para dirimir eventuais dúvidas que venham a surgir quando vocês estiverem realizando o estudo de vocês. E é bom deixar claro aqui que a gente vai ter também mais um encontro remoto, o qual eu irei trazer o encerramento da nossa disciplina. Também eu vou fazer a devolutiva da nossa prova e da questão relâmpago, tá bom? Então, até a próxima aula e vamos em frente. Valeu!